mas imagino que é uma comunicação que devo compartilhar aos colegas. Há um processo que foi distribuído a mim, mandado de segurança, que tem, em certa medida, dado um reflexo grande na imprensa. Eu havia até mencionado em trazer as minhas liminares para submeter a ratificação ou não do egrégio pleno, no tocante à competência da Justiça do Trabalho, competência exclusiva da Justiça do Trabalho, na forma do artigo 114 da Constituição Federal, para decidir sobre eleição sindical. Entretanto, analisando os autos do processo, constatei que já há internalizado decisões do TRF e depois manifestações também diversas do STJ, e este último órgão é a quem a Constituição conferiu última palavra para decidir sobre conflito de competência. Em todos eles confirmam a competência exclusiva da Justiça do Trabalho. Por isso, proferi um despacho ontem, revogando esta determinação. No tocante à matéria de fundo, evidentemente, não seria prudente de minha parte trazê-la, porque senão estaria eu a antecipar a matéria de fundo da ação mandado de segurança. Então, este é o ponto, daí a razão de eu estar apenas manifestando o porquê que eu não estou trazendo estas liminares aqui à submissão da validação ou convalidação ou não do Tribunal Pleno. Era isso, senhor presidente. Feitos os esclarecimentos, indago aos meus pares se há alguma outra comunicação a ser feita. E não havendo, então, e já aberta a sessão pelo ilustre desembargador vice-presidente, determino ao secretário do Tribunal Pleno que faça o pregão observando os pedidos de sustentação oral e as preferências regimentais, legais e regimentais. Pauta 11, agravo regimental 142, dígito 13 de 2018. Relatora desembargadora Beatriz Teodoro. Sustentação oral pelo advogado Bruno Risse, em defesa da parte agravante. Com a palavra a relatora. Senhora presidente, eu estou conhecendo o agravo regimental interposto pela impetrante. No mérito, eu estou negando provimento. Doutor, o senhor sustenta? Sim, excelência. Com a palavra. Primeiramente, eu gostaria aqui de desejar um bom dia a todos, aos magistrados na pessoa da presidente dessa corte, desembargadora Elenei Veloso. Gostaria também aqui de cumprimentar o ilustre membro do Ministério Público do Trabalho, Dr. Marcelo Trentin. Gostaria aqui também de fazer questão de cumprimentar todos os meus colegas e advogadas também aqui presentes no plenário. E aos servidores dessa casa, eu faço aqui menção à nossa presidente do sindicato, a servidora Jamila Abrão, e também ao nosso diretor, Jamil Batista. Nós estamos aqui a tratar a questão em relação à obrigatoriedade ou não da compensação em razão dos Jogos da Copa do Mundo. Primeiramente, o sindicato ingressou com um pedido administrativo e depois houve, então, o protocolo do mandado de segurança, a qual a liminar foi indeferida, e estamos aqui, então, a julgar o agravo regimental. Primeiramente, eu gostaria que Vossas Excelências atentassem para a racionalidade descrita na decisão ora agravada. Abro aspas. Verifico inexistir previsão legal para que o sindicato seja instado a se manifestar previamente sobre decisões administrativas
de natureza eminentemente discricionária, tal qual a alteração do horário de funcionamento do tribunal. Fecho aspas. Essa é, em síntese, a racionalidade da decisão ora gravada. E muito me lembra uma frase dita pelo rei francês uma certa vez, que, diante da corte de Paris, ele mencionava àqueles magistrados que os seus decretos financeiros, em razão da guerra contra a Espanha, eram inquestionáveis. Havia ali uma reserva da administração altamente discricionária. E assim ele falou, desembargador João Carlos, a esses magistrados: L'estat, c'est moi. L'estat, c'est moi. E essa, para mim, é a racionalidade presente nessa decisão. E a pergunta aqui que se faz é: quem é o Estado? Como o Estado decide? Quem cabe impor aos servidores uma alteração na vida, no planejamento, em sua dignidade, sem escutá-los? E nós, aqui no agravo regimental, fazemos uma historicidade do direito público administrativo, em que doutrina após doutrina, durante esses últimos séculos, foi determinado de que haja, dentro do Estado democrático de direito, necessariamente uma participação, necessariamente haja a instauração de um prévio processo administrativo substancial, em que os servidores possam alegar, possam formular, possa haver adequação entre meios e fins. E isso não está presente, evidentemente, numa concepção só dos servidores, somente do sindicato, mas sim está descrita na Lei de Processo Administrativo Federal. Há uma necessidade de que a gestão, dentro da racionalidade democrática, dentro do Estado democrático de direito, faça com que as pessoas necessariamente afetadas por essa decisão sejam convocadas a se manifestar. Sejam convocadas a se manifestar. Nós entendemos que a questão da compensação de horários, a obrigatoriedade da compensação de horários, evidentemente faz parte da autonomia administrativa, da autonomia financeira, inclusive da autonomia orçamentária. Mas tais questões não podem ser simplesmente respondidas tal como o rei Luís XIV respondeu. L'estat, c'est moi. Não é essa a racionalidade que nós aqui estamos a defender. Nós estamos aqui querendo que o tribunal, dentro da sua gestão, dentro do seu ato administrativo, tenha um mínimo de complacência no sentido de dizer aos servidores: vocês farão parte do planejamento da vida de vocês. É essa a abertura que se tem aqui. E ela não é diferente agora, pois em outros momentos nós já pleiteamos essa possibilidade. E, inclusive, a própria desembargadora Elinei Veloso, à época, decidiu em sentido de que necessariamente haveria a participação de todos os servidores afetados por uma decisão. E isso está descrito no PROAD 88/98, que farei aqui uma breve leitura quanto à decisão tomada pela desembargadora Elinei Veloso. Ela diz o seguinte, abro aspas: portanto, a atividade administrativa, sob o prisma da Constituição, deve seguir determinados procedimentos, a fim de possibilitar a participação de outros agentes, seja de forma direta ou indireta. Deverá o Estado, para tanto, harmonizar o ordenamento jurídico com a finalidade de garantir a efetivação dos direitos fundamentais. Nessa toada, houve o fortalecimento da autonomia coletiva na função pública, por meio da atuação sindical, a qual recebe amparo no ordenamento jurídico, tanto sob o aspecto constitucional quanto legal. Sob o enfoque da Carta Magna de 1988, verifica-se
que os sindicatos possuem a função de defender os direitos e interesses da categoria, assegurando-se ainda participação em colegiado dos órgãos públicos, nas quais haja discussão ou deliberação de seus interesses profissionais. De igual forma, a Lei Federal número 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública federal, reconhece a relevância da participação da entidade associativa no alargamento do processo decisório, por atuar como instrumento de reforço dos valores democráticos e aprofundamento da cidadania. Fecho aspas. Essa é a racionalidade que aqui está a pleitear a aplicação. Essa é a racionalidade democrática, em que, dentro de uma gestão, um ato tão importante possa haver, sim, a aplicação da Lei de Processo Administrativo Federal e que aqueles que estão sendo afetados por tal decisão sejam necessariamente convocados a, pelo menos, a dar a opinião. Não estamos aqui pleiteando para que a opinião dada pelos servidores seja a opinião concretizada, mas, pelo menos, que sejam convocados a dar a opinião, pois houveram servidores e servidoras afetadas, houveram servidoras que não tinham como deixar os seus filhos para efeito de fazer a compensação das 19 horas em relação aos Jogos da Copa do Mundo. Como ela vai planejar a vida dela sem ela saber previamente aquilo que vai acontecer? Essa é a questão. Essa é a questão que se impõe aqui. A aplicação da Lei de Processo Administrativo, a Constituição e a racionalidade democrática da gestão pública. O Estado não é a presidência. O tribunal não é a presidência. Existe um corpo, existem servidores que devem, assim, ser respeitados, tal como o sindicato sempre demonstrou respeito, principalmente ao diálogo. Principalmente ao diálogo. Antes da judicialização em relação a essa matéria, tentamos por várias vezes dialogar com a gestão e explicar o motivo do nosso questionamento, de que haviam servidores que estavam descontentes em relação a tão abrupta mudança no planejamento de suas vidas, que compõem isso a própria dignidade. A própria dignidade das pessoas foi afetada. Nós estamos aqui a pleitear e fazemos uma ressalva, pois o subjetivismo não compreende-se naquilo que é o conceito do interesse público. Apesar de ser um conceito indeterminado, mas, de qualquer maneira, essa mesma doutrina citada, nesse agravo aqui a ser julgado, explica que o subjetivismo não faz parte daquilo que compõe a conceituação do interesse público. E aqui eu faço a ressalva porque nós requeremos administrativamente informações quanto à decisão que foi tomada. Requeremos, primeiro, qual é o trabalho que deve ser compensado? Não se tem essa informação. Qual é o PROAD que foi decidido que havia obrigatoriedade da compensação? Não se tem autuado esse PROAD. Qual é o custo em relação à obrigatoriedade da compensação? Não tem isso pormenorizado, não tem isso calculado. Ou seja, aqui nós estamos a defender claramente, com base na resposta que a própria gestão nos deu, de que há um subjetivismo em relação a essa decisão da obrigatoriedade da compensação. Nós estamos aqui num contexto de austeridade. O tribunal sofre corte a corte em seu orçamento. Existe uma PEC tramitando para extinguir a Justiça do Trabalho. E isso representa uma necessidade de enfrentamento. O Estado de Minas Gerais já começa a mobilizar os seus servidores e os seus advogados para dizer não à extinção da Justiça do Trabalho. Mas é preciso que a Justiça do Trabalho
reconheça que em suas decisões há necessidade de um planejamento, há necessidade de se acabar com os subjetivismos. E isso só pode ser feito com uma racionalidade, e é a racionalidade democrática. Então, nós estamos aqui a pleitear a aplicação do artigo 3º, do artigo 35º, do artigo 38º da Lei de Processo Administrativo Federal, pois esse plexo do ordenamento jurídico nos dá a garantia de que aquele administrado que for afetado em seu interesse, aquele que for obrigado a fazer algo, deve sim ser previamente comunicado e ele, evidentemente, através até inclusive da sua própria representação sindical, possa alegar, formular, pedir informações para que aquela decisão seja, dentro dessa racionalidade, o tanto quanto mais planejada for possível. Então, eu aqui finalizo essa sustentação, agradecendo a atenção dos nobres desembargadores, dos meus colegas e servidores, e que Deus sempre nos ilumine. Obrigada, presidente. Eu vejo que a decisão por meio da qual se indeferiu a liminar vindicada nesse mandamos está sendo assentada basicamente na constatação de que a alegação de perigo na demora não encontra sustentáculo fático nos autos. Com efeito, a exordial narra que ocorrerão prejuízos financeiros, haja a diminuição do subsídio, a prejuízos, a partir de prejuízos, aspas, né, financeiros, haja a diminuição do subsídio dos servidores que legitimamente aderem ao movimento grevista, fecha aspas. Entre mentes, movimento paredista não há, sendo absolutamente inovatória a arguição de que, aspas, os substituídos da entidade recorrente sofrerão pela arbitrariedade de não terem participado e tão pouco decidido até mesmo a melhor forma de compensação, fecha aspas. Demais disso, não vislumbro a priori ofensa ao artigo 40, inciso 1 e 2 da Lei 9.784 de 99, que trata exatamente dos atos administrativos, que exigindo a motivação do ato, houve. Na medida em que a determinação de compensação da jornada foi oportuna e devidamente fundamentada, como se dissume da leitura do documento de número tal. Destarte, eu reputo improdutiva a insurgência do impetrante, razão pela qual se impõe a manutenção da decisão agravada. Eu estou, como julgadora, atrelada aos fatos que foram postos na petição do mandamos. Demais a mais, como eu já me manifestei nos autos e volto aqui no agravo regimental, foi determinado a compensação até outubro, então também não vejo perigo na demora. Então, porque motivado o ato e porque não vislumbro o perigo na demora, eu mantenho a decisão agravada. Há uma divergência do desembargador Roberto Benatar, que tem a palavra. Presidente, antes eu gostaria de me penitenciar. Quando eu abri a sessão hoje, eu peço perdão a todos os presentes, todos, porque eu esqueci de cumprimentar, pelo menos para desejar um bom dia. Relativamente à divergência que apresento, fazer uma síntese, digo eu que narram os autos que a portaria conjunta TRT Corregedoria 3/2018
determinou a suspensão, redução do expediente no âmbito deste tribunal, nos dias relativos aos Jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo Futebol de 2018. A RA 230 de 2015 regulamenta, no âmbito deste tribunal, a jornada de trabalho, controle de frequência, banco de horas, horário de funcionamento, etc., competindo transcrever o contido em seu artigo 2º, 2, que transcrevo, no que tange às horas débito. Veja-se que o dispositivo define horas débito como sendo aquelas que o servidor omitiu-se de cumprir em relação à sua carga horária mensal. Trago a lume o artigo 44 da Lei 8.112, de 90, e digo, o preceito legal, a que acabei de me referir, também associa a necessidade de compensação à falta ao trabalho, ou seja, ao descumprimento do dever funcional do servidor de comparecer ao trabalho e cumprir a jornada estipulada. Penso que a melhor interpretação dos dispositivos que transcrevo é no sentido de que pressuposto para a caracterização das horas débito é o descumprimento pelo servidor de seu dever funcional a comparecer ao trabalho e cumprir fielmente a jornada de trabalho prevista nos normativos aplicáveis à espécie, para atender necessidade própria ou mesmo em decorrência de caso fortuito ou força maior a eles referentes. Tenho comigo que a portaria conjunta 3 de 2018, referendada pela RA 65 de 2018, é incompatível com a sistemática preconizada no artigo 2º, inciso 2, da Resolução 230 de 2015 e o parágrafo único do artigo 44 da Lei 8.112, porquanto obriga os servidores a compensar horas que não foram trabalhadas por determinação da própria administração. Em que pese até certo ponto crível que os administrados, em geral, apreciam acompanhar os jogos da seleção brasileira, certo é que os servidores deste tribunal não foram ouvidos pela administração se tinham efetivamente interesse em ser dispensados do trabalho em tais dias, mediante posterior compensação de jornada. Ao passo que na enquete e no abaixo-assinado realizados pelo requerente, conforme cópias juntadas aos autos, a maioria dos servidores manifestou-se no sentido de que não tinha interesse em que assim se procedesse. Fosse mantido o expediente interno, facultando-se ao servidor optar por não trabalhar nos dias, horários dos Jogos da Seleção Brasileira, mediante ulterior compensação, seria plenamente cabível o respectivo enquadramento como horas débito, propiciando ulterior compensação, mas não no caso em que a inatividade em tais dias foi imposta aos servidores pela própria administração. Assim, a ausência de prestação de trabalho nos dias dos Jogos da Seleção Brasileira
não resulta de qualquer omissão imputável ao servidor, mas de decisão discricionária da administração, que entendeu por bem determinar de ofício a suspensão, redução do expediente em tais datas, em relação ao que compete ao servidor meramente sujeitar-se. Veja-se que, em outras oportunidades, este próprio tribunal, em situações idênticas, não exigiu a compensação de horas, em virtude do fechamento do tribunal por decisão administrativa. A portaria 286 de 2014, editada por ocasião da Copa do Mundo de Futebol 2014, não impôs a compensação das horas não laboradas nos dias em que não houve expediente ou este foi reduzido, exatamente a mesma hipótese ora vivenciada. Outros tribunais têm mantido a mesma linha em relação à Copa do Mundo de Futebol 2018, conforme se observa dos documentos juntados pelo sindicato, sendo que até mesmo o Tribunal Superior do Trabalho não determinou a compensação das horas não laboradas durante os dias de jogos da seleção brasileira, tendo sido acompanhado pelos regionais da 1ª, 4ª, 7ª, 11ª, 13ª, 15ª, 16ª, 18ª e 21ª regiões. Ante o exposto, penso que viola direito líquido e certo dos servidores atingidos a compensação de horas que não foram trabalhadas por determinação da própria administração. Por outro lado, considerando que está em pleno curso o período destinado à compensação, nos termos da Portaria 12 de 2018, que fixa que tal compensação deverá ocorrer até 31 de outubro de 2018, é evidente o interesse da parte autora que seja suspensa a referida exigibilidade, conforme a medida de urgência vindicada. Divirjo, pois, para conceder liminarmente a segurança para suspender a determinação de compensação das horas não trabalhadas em virtude de suspensão, redução do expediente nos dias dos Jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo Futebol 2018. É o meu voto, presidente. Há uma manifestação do desembargador Tarcísio. Acompanhando a divergência do desembargador Roberto Benatar. Vossa Excelência gostaria de se manifestar agora, desembargador Tarcísio? Eu estou acompanhando, já consegui a manifestação, é exatamente a fundamentação do desembargador Roberto. Se a própria administração unilateralmente impõe a suspensão, não pode determinar a compensação. Estou acompanhando a divergência. Então, colho os votos. Como vota o desembargador Nicanor? Senhora presidente, com as devidas vênias à nobre relatora, eu estou acompanhando a divergência e eu fiz um levantamento, só que na pressa de descer acabei deixando sobre minha mesa lá no gabinete. Eu verifiquei junto ao STJ, Supremo Tribunal, TST, Tribunal de Justiça e também ao Ministério Público do Trabalho, e destes, somente 2, se me falha a memória, faço aqui a ressalva, facultavam aos servidores que no dia dos Jogos da Copa a oportunidade de, assim, não querendo, trabalhar normalmente. Então, era dada essa opção a tais trabalhadores. Os outros sequer mencionavam a necessidade da compensação. Eu fico imaginando se fosse no âmbito de uma relação de trabalho, se o empregador dispensasse os seus trabalhadores e depois exigisse essa contraprestação,
e essa demanda nos fosse trazida, qual seria o posicionamento que adotaríamos. E aqui, analogicamente, eu entendo que todos os servidores, como todo trabalhador, deve também ser tratado da mesma forma. Então, com todas as vênias, a divergência, o posicionamento da presidência, eu estou acompanhando a divergência do desembargador Roberto Benatar. Desembargador Bruno Weiler, como voto? Presidente, questão de ordem. Presidente, questão de ordem. Eu pediria aos presentes que se abstivessem de se manifestar, a fim de manter a ordem durante o julgamento, para que não nos atrapalhem. Peço a gentileza dos presentes. Pois não, desembargador João. Na questão de ordem, não é exatamente isso. Eu sugeriria, ouvir com atenção fala do nobre Causídio, mas nós estamos falando muito de Copa do Mundo, futebol, mas está sendo transmitida essa sessão para o mundo inteiro, né? Estamos num tribunal. Então, pedir para a plateia se abster de... Porque ainda mais no mundo futebolístico, que tem muito jargão que é voltado para o juiz, daqui a pouco estão falando aí jargões que não são muito adequados para um tribunal. Data máxima vênia. Obrigada, desembargador João, por sua intervenção. E reitero, então, o pedido aos presentes. Desembargador Bruno, como vota Vossa Excelência? Peço vênia ao voto da relatora. Estou acompanhando a divergência do Roberto Benatar pelos fundamentos devidamente consignados e expostos nessa sessão, com o complemento apresentado pelo desembargador Tarcísio e pelo desembargador Nicanor em relação aos aspectos e situações aplicadas em relação a outros órgãos públicos. Então, nessa linha, acompanha a divergência para conceder a liminar. Desembargador Edson Bueno. Eu também vou pedir vênia à relatora para fazer com as palavras dos colegas anteriormente e assim acompanhar a divergência. Desembargador Tarcísio já manifestou o seu voto. Desembargador João Carlos. Presidente, nós estamos em sede de agravo regimental e mandado de segurança. Sim. Né? Então, ouvi com muita atenção a sustentação, né, que vai ao mérito da questão, não enfrenta o indeferimento da liminar, buscou o mérito. Data máxima vem nos votos capitaneados